Olá, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Questão de Ordem. Hoje a gente tem a honra de receber mais uma vez aqui no estúdio o deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Valteno. Sempre um orgulho, uma honra estar aqui com você, né? Na Questão de Ordem, que é um programa que fala muito do nosso segmento, do nosso setor, e realmente vamos ter uma prosa aqui boa, falando das questões do agronegócio, trazendo as novidades, né, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e principalmente da Comissão da Agricultura e Pecuária, que são as nossas pautas que nos têm interesse. Aqui no canal a gente tem ouvido e tem reportado também a grande preocupação hoje, no momento que a gente está começando o plantio da safra de verão, a soja está indo para o chão e o produtor rural endividado. Como a gente faz para melhorar essa situação? Nós aprovamos, né, a PL da securitização lá. É um projeto que contou com bastante envolvimento nosso da Comissão da Agricultura. Particularmente me envolvi muito no texto, né, o relator Afonso Ram, do Rio Grande do Sul. Era um projeto que era focado a princípio no Rio Grande do Sul, abriu para o Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, e lá no plenário da Câmara, por uma imposição de alguns líderes, se abriu também para o Nordeste. O projeto ficou com um texto ótimo, né, uma questão de prazo de prorrogação excelente, juros acomodados para que o produtor rural realmente conseguisse sair dessa dívida. Aprovamos com a grande maioria dos deputados lá no plenário e o projeto foi para o Senado, foi barrado pelo governo federal na mesa, né, no presidente Davi Alcolumbre, e até agora se encontra nessa disposição. Nós vimos agora o governo federal colocar uma medida provisória, uma MP, sobre a securitização, diminuindo o valor que nós tínhamos aprovados lá no Congresso, que só para esses estados, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná, teria 30 bilhões aí derivados do fundo do pré-sal, né? É um fundo social que o governo tem usado no programa Pé de Meia, no Bolsa Família, e esse programa poderia ser usado para realmente trazer um alívio aí para os produtores rurais de todo o Brasil. O governo vem, edita uma medida provisória que realmente limita para 10, 12 bilhões, que praticamente não atinge nem o estado do Rio Grande do Sul, não consegue socorrer nem os produtores e agora esbarra na regulamentação do Ministério da Economia, que com certeza vai enrolar o máximo aí para que realmente esse alívio e essa válvula de escape aí do produtor, pelo menos do Rio Grande do Sul, seja concretizado. A gente sabe que o governo trabalha muito para dificultar o crédito do produtor rural e principalmente qualquer política pública que realmente venha resolver ou venha agraciar hoje o produtor rural brasileiro. Mas celebra quando o produtor, mesmo diante de tantas dificuldades, vai colher mais uma vez uma super safra. Como é possível a gente colher uma super safra no meio de uma situação como essa? E qual é o futuro? Porque há um risco aí, porque quem está endividado não consegue tomar um dinheiro emprestado porque está ainda está devendo, não consegue. Então, como é que a gente pode entender uma super safra no meio de um contexto de endividamento? Sim, na verdade, hoje nós estamos realmente vendo uma super safra de milho e com a visão também de uma super safra de soja. Se nada acontecer lá na frente, né, de nenhum intempérie climático aí, a gente realmente pode colher uma super safra, porque hoje os analistas climáticos nos garantem que os efeitos El Niño e Laninha já se foram do país. Isso para o ano que vem? Porque nesse ano a gente já está com essa super safra, que foi fruto de um ano passado, que correu mais ou menos bem por causa das questões climáticas. Nem tanto pela questão de dinheiro, porque o governo fala daquele montante gigantesco do Plano Safra, mas o governo entra com 1%, 2% de equalização de juros. Tudo bem, esse ano nós já temos garantido uma super safra. Mas e para o ano que vem, com esse endividamento, o senhor acha que é possível? Uma grande parte dos produtores rurais do Brasil todos não vão ter crédito, não vai ter limite de crédito, não vai ter nome para tomar esse crédito e com certeza muitos já estão desesperados, como a nossa conversa aqui um pouquinho antes,
até a gente vendo muitos suicídios aí no meio dos produtores rurais, que é realmente o estado de calamidade que um cara se encontra, Valteno. Então a gente tem essa angústia também no peito de como uma grande parte dos produtores hoje vai tomar esse crédito para plantar para essa safra do ano que vem. Uma questão também que a gente está levantando e que o governo não está se atentando é a questão das RJs, das recuperações judiciais. Queria falar sobre isso. Que só no meu estado, do ano passado para esse ano, aumentou mais de 600% o pedido de RJ. Acabei de saber de dois amigos nossos agora que acabaram de pedir essa semana, entraram também com RJ lá no Mato Grosso do Sul. Seu estado foi muito penalizado. Muito. Não foi só o Rio Grande do Sul, foi Mato Grosso do Sul e um pedaço do Paraná. Exatamente. Então o senhor deve saber muito bem, porque como parlamentar e representante, o senhor deve receber relatos, pedidos de socorro, coisa do gênero. Com certeza. 4 anos de seca, 6 safras frustradas. Esse foi o resultado para o Rio Grande do Sul, para o oeste do Paraná e para o Mato Grosso do Sul. Então, ou seja, não existe um produtor que tenha uma estrutura para aguentar 4 anos de seca, Valteno. Então, realmente é um estado de calamidade, um estado crítico que hoje esse segmento que carrega o Brasil, que a gente tanto fala, que a economia depende do agronegócio, o PIB depende do agronegócio, as exportações dependem do agronegócio, não existe um socorro vindo desse governo, pelo contrário, é política pública contrária ao produtor rural, como a gente está vendo a Marina Silva hoje decretar a favor pedir para que a AGU entre na moratória da soja. Então nós estamos vendo sim um governo federal totalmente contrário ao produtor rural, atrapalhando e trazendo um prejuízo enorme. Lá no Mato Grosso do Sul, assim como no Rio Grande do Sul, o desespero está tão grande porque as empresas que são ligadas diretamente ao agro, que vendem, as cooperativas com endividamento muito grande, algumas empresas já começaram a falar em RJ, empresas que nunca passaram por um aperto financeiro, né, de bonança dos últimos anos, que agora realmente se encontra demitindo, sem venda operacional, né, sem poder dar crédito para muita gente e principalmente aí quem mexe com maquinário. Esse é um grande problema, as concessionárias, aí, as lojas de maquinário, trator, colhedeira, que não vende nada, Valteno. Então isso é uma crise que o agronegócio está vivendo, né, um endividamento real que o agronegócio está vivendo. E quando a gente fala só, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, não. A gente vai para o Nordeste, o produtor baiano está devendo, Maranhão agora entrou na lista de produtores que mais se encontra endividado nesse momento. A gente vai para São Paulo com vários produtores endividados lá. A gente vai para o Goiás, a gente vai para o Paraná, Santa Catarina. Então, resumindo, o endividamento do agro é pelo Brasil todo. E a gente não tem uma política pública para tratar de um assunto tão sério e trazer realmente um alívio nesse momento que o setor que carrega o Brasil nas costas passa e precisa desse refrigério nesse momento. Com um agravante, que a taxação americana acabou pegando muitos setores do agro pela perna. O seu estado, por exemplo, que produz carne também, então, assim, boa parte dessa exportação, muitos frigoríficos chegaram a parar, e não é do dia para a noite que se consegue encontrar mercado alternativo. Então, como é que vocês estão resolvendo essa questão lá também das exportações? Bom, a carne, ela rapidamente encontrou um novo canal, né? O mercado asiático. É uma potência, né? Uma potência, uma carne, né, diferenciada, vamos falar assim, um bife orgânico, né, onde nossa pecuária praticamente mais de 90% aí o boi é um boi orgânico, come só capim, come verde, então a gente sabe do valor, né, que a nossa carne, né? O valor que a nossa carne tem agregado e não fica difícil da gente abrir novos mercados. O Japão entrou com esse consumo dos Estados Unidos, que era cerca de 18%. O mercado asiático, outros países também entraram nessa compra e a China também aumentou um pouco das importações de carne aqui. Então, a arroba que tinha recuado um pouco já reagiu, né? E pode também bater aí números passando
qualquer tipo de valores chegados anteriormente. Então, Valteno, realmente a pecuária escapa desse tarifaço, né? Ao contrário um pouco do açúcar, que os Estados Unidos era o grande comprador de açúcar, né? Café, né? Café, né? Mas embora café também seja uma commodity que está muito em disputa no mundo, exatamente. Então acho que isso vai. A questão toda é saber de que forma que nós estamos encarando isso, porque a gente tem visto muita canelada. Olha, a senadora que é do seu estado aprovou aquele projeto que é o da reciprocidade, mas o agro sempre disse, vamos conversar, vamos negociar. O senhor acha que o governo está levando direito a isso? O Lula é um anão diplomático, né? Ele até hoje não sentou na mesa com os Estados Unidos. Poderia trazer uma sugestão para aliviar esse tarifaço, mas ao contrário de que todos os países do mundo já foram lá nos Estados Unidos, sentaram na mesa com o Trump, negociaram, baixaram os seus valores, o Lula parece realmente... um anão diplomático, como eu falei. Ele não tem essa humildade de olhar para os Estados Unidos como essa grandeza, essa potência econômica mundial, e tem um problema pessoal com o presidente Trump, e isso dificulta realmente a negociação. Atrapalha os negócios aqui? Com certeza, com certeza. Eu te garanto que se o presidente Bolsonaro estivesse à frente do Brasil, com certeza esse tarifaço tinha caído aí novamente para os 10%, que era o que o governo dos Estados Unidos cobrava do Brasil. Então, realmente, não houve uma diplomacia do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos, e hoje o governo do Lula tenta correr atrás desse prejuízo enorme que o Brasil está tomando em resto do mundo. A gente sabe que o Lula ligou para o presidente da Rússia, para o presidente da China, para o presidente da Índia, e todos os três foram para os Estados Unidos e sentaram na mesa de negociação e baixaram as suas alíquotas. Somente o Brasil continua com essa taxação de 50%. Por que será? Então a gente sabe o tanto que o Brasil peca nessa diplomacia aí, nesse direito comercial, nessa balança comercial aí com outros países, e hoje o Brasil colhe os frutos dessa diplomacia pequena. Bom, eu vou chamar um intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, para a gente falar sobre a regularização das faixas de fronteira, que é um trabalho que ele se empenhou bastante, e também sobre outros desafios do agro brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Oi, gente, estamos de volta aqui com Questão de Ordem, hoje conversando com o deputado federal de Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira, que é presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Deputado, vamos falar então sobre a regularização das faixas de fronteira. O senhor se empenhou muito, foi aprovado, né? Exatamente, né? A gente, primeiramente, nós aprovamos um projeto de autoria do deputado Tião Medeiros, relatoria da Carol Detoni, deputada Carol Detoni, onde a gente fez um projeto mais amplo, né, com prazo mais longo para ser feita a prorrogação da ratificação. Quantos anos? 8? Eram 10 anos de prorrogação. E também algumas emendas que uma foi acolhida da nossa sugestão, que era realmente a obrigatoriedade dos cartórios e da Justiça em fazer a ratificação de áreas que estavam em estudo antropológico. Porque a gente está com um problema em alguns estados, Valteno, onde tem estudo antropológico que pode virar uma demarcação. Alguns cartórios, por orientação da FUNAI, não têm feito a ratificação e essas propriedades voltariam para a posse da União. Então, esse projeto foi acatado, aprovado na Câmara dos Deputados com essa emenda importante, que seria a obrigação dos cartórios de registro fazerem a ratificação, mesmo em áreas de estudo antropológico. Foi para o Senado, lá no Senado houve um acordo, né? Porque o prazo era muito longo, existiam essas emendas e a negociação ficou num novo projeto de prorrogação para 5 anos. Passou no Senado, veio para a Câmara dos Deputados, fui relator, aprovamos na Câmara dos Deputados a prorrogação por 5 anos, né, da ratificação, e
segunda-feira a Presidência da República sancionou, né? Então, hoje traz um alívio hoje para o produtor rural de todo o Brasil, 588 municípios pelo Brasil. São muitas, mais de 5 mil propriedades acima de 2.500 hectares, que essa sim teria um grande problema. Por quê? Porque na ratificação, acima de 2.500 hectares, o Congresso Nacional teria que homologar essa ratificação. E o Congresso Nacional, nem a Câmara, nem o Senado sabia como ia ser feito essa regulamentação. Não tinha nenhuma, vamos falar assim, nenhuma matéria para que a gente pudesse saber como que a gente ia homologar essas certificações. Então, realmente, trouxe um alívio, né, para produtores do Brasil inteiro, trouxe um alívio realmente para aqueles produtores que não estavam conseguindo fazer a ratificação, porque a ratificação é um processo que você tem nos cartórios, pegar toda a documentação, fazer um processo legal, CAR, enfim, muita coisa para você poder ter a sua ratificação aprovada. E terras produtivas, né? E aí o grande problema, terras produtivas, e o grande problema é o seguinte, vencesse o prazo agora em outubro, essas propriedades automaticamente vinham novamente para a posse da União, sob o domínio da União, e com certeza ia virar uma grande bagunça a nossa segurança jurídica, com milhares de propriedades voltando para a posse da União e um imbróglio jurídico muito grande aí para o produtor rural. Mas tem outros problemas de segurança, principalmente em áreas de fronteira. A gente ainda está com o marco temporal ainda em discussão, embora os senhores já tenham aprovado, já seja uma lei, mas aí recorreu ao seu Supremo, que abriu a audiência, judicializou. Mas que outros problemas o senhor vê pela frente para a segurança no campo? Olha, eu acho que assim, dentro hoje desse governo Lula, o governo Lula apadrinhou novamente o MST, que é um movimento terrorista que vem trazendo as invasões novamente na porta do produtor rural, pelo Brasil todo, né? Vem ameaçando a posse de muitos produtores rurais. E a gente sabe que o Supremo Tribunal, não só no marco temporal, que judicializou e está legislando em favor da comunidade indígena, contrário à decisão do Congresso Nacional, passando por cima da prerrogativa do Congresso Nacional de legislar, mas a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal também na canetaça trazer um imbróglio também, um problema jurídico na segurança jurídica do produtor rural sobre as propriedades, por exemplo, produtivas, que ele decidiu, né, a turma decidiu do Supremo Tribunal Federal que a propriedade produtiva, que na Constituição Federal, Valteno, fala que ela não é suscetível de desapropriação, já falava, eles colocaram que se ela não cumprir a função social, ela é alvo de desapropriação automática para a reforma agrária. Então nós, mediante essa decisão do Supremo, nós entramos com a lei, né, um projeto de lei 4357, está na mesa diretora com requerimento de urgência já aprovado. O presidente da FPA, Pedro Lupion, é o relator do projeto, que diz que a propriedade produtiva, por si só, ela não pode ser alvo de desapropriação em hipótese nenhuma. Então, é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal e agora a gente recebe, agora por esses dias, uma comitiva de deputados estaduais, o Gilberto Catani, deputado estadual do PL lá do Mato Grosso, entrou em contato conosco, junto com a ProSoja, junto com os sindicatos rurais do Mato Grosso, que virá agora na FPA discutir a decisão do Flávio Dino, onde ele decidiu há poucos dias atrás que a propriedade rural que tiver um incêndio criminoso ou um desmatamento ilegal, ela automaticamente é desapropriada e é voltada para a reforma agrária. Ou seja, o direito de propriedade no Brasil está sendo rasgado. Não existe segurança jurídica hoje para o homem do campo. 4 anos que o presidente Bolsonaro foi presidente, uma bonança no campo, sem invasões, sem brigas, sem conflitos agrários, né? O produtor livre para produzir, foi realmente um tempo de muito ganho, né, nos 4 anos do presidente Bolsonaro. Isso agora, em 3 anos do presidente Lula, se torna um tormento e principalmente aliado com o Supremo Tribunal Federal para tirar essa paz jurídica do produtor rural e hoje realmente causar um grande pânico. Hoje a gente não vê a venda e compra de imóveis rurais, ninguém está investindo nos seus imóveis, ninguém está se modernizando.
investindo em tecnologia, nada. O campo hoje está estagnado, está parado por conta da insegurança jurídica que afeta o Brasil todo. Então, realmente, o Congresso Nacional tem a chance de trazer uma resposta nesse direito de propriedade que está sendo atingido diretamente pelo governo federal e pelo Supremo Tribunal Federal, e nós estamos lá, tanto na comissão quanto na FPA, para lutar e defender esse direito de propriedade do homem do campo. A gente acompanhou quando a ministra Tereza Cristina participava dos eventos de regularização fundiária. Sim. Mas eram atos do governo, do ministério. Por que esse projeto também, o Congresso ainda não aprovou uma regularização fundiária para dar segurança jurídica ao homem do campo e também, enfim, não só quem é proprietário, mas também quem é trabalhador, porque também é penalizado? Quem faz a regularização jurídica é um INCRA. É o fundiário. É um INCRA. Então, nós lá estamos fazendo, eu tenho um projeto de lei realmente dando prazo, limite para essa regulação fundiária, porque hoje, na verdade, esses assentamentos é uma grande massa de manobra. E principalmente a esquerda, e hoje o governo que se encontra do PT, não tem interesse nenhum em homologar terras, em dar o título definitivo para esses assentados. Por quê? Porque a posse no INCRA, eles detêm o voto desse povo nos assentamentos. E, com certeza, traz um grande prejuízo, né, para esses pequenos produtores aí que, com certeza, com a titulização, teriam as mesmas garantias, teriam acesso a crédito em banco, teriam condição de realmente investir em tecnologia, investir numa agricultura familiar forte, e hoje são impedidos de ter tudo isso diante da política que o governo Lula adota em não ceder na titulização dos assentamentos e do campo numa forma geral. Deputado, certamente o senhor ouve lá na comissão as reclamações que tem com relação à falta de segurança. Agora eu falo da segurança não só jurídica, mas da segurança pessoal do produtor, dos roubos, das organizações criminosas. O senhor acha que dá para avançar no Congresso, dentro desse pacote que veio de segurança pública, para poder considerar essas facções como facções terroristas? Valteno, parece nós não combinamos, nós não falamos nada sobre isso, mas hoje aprovei um projeto do deputado Thiago Flores, justamente isso. Da minha relatoria, né, falando que é uma política de segurança voltada ao homem do campo. Um programa que envolve tecnologia, né, segurança digital, câmeras, circuito de monitoramento, cercas, enfim. Satélite que pode ajudar. Exatamente. Drones, o financiamento para armamento no campo, para esse produtor realmente, tira a necessidade de provar o risco, o perigo, né? A necessidade da compra da arma para o produtor rural, porque ele já no campo ele já tem um risco natural, e também uma política voltada com as forças de segurança todas para que realmente tenha praticidade, agilidade na defesa de um crime praticado dentro de uma propriedade rural. A gente sabe que na cidade você está na sua casa, um cara invade tua casa, você liga o 90 na hora, a polícia vem na hora, né, para socorrer o bandido. E você a 2, 3, 4, 5 horas, né, de um centro que existe o policiamento, como que o produtor rural faz hoje? Então ele tem que estar armado, ele tem que ter esse investimento, e esse projeto que nós aprovamos hoje na Comissão da Agricultura e Pecuária traz uma série de mecanismos para trazer a segurança para o produtor rural, que necessita e realmente é urgente. A gente sabe dos crimes que são cometidos hoje. Pois é, inclusive a gente está conversando aqui nesse contexto do assassinato do ex-delegado, do ex-chefe da Polícia Civil de São Paulo. A gente vê as organizações criminosas cada vez mais infiltradas, a gente viu agora na adulteração de combustível, e a gente vê a dificuldade de se punir essas pessoas. O crime organizado se faz dentro dos presídios. Se não me engano, no seu estado tem um presídio de segurança máxima. Como é que consegue, né, celulares? Eu estive aqui entrevistando seu colega lá da Câmara, o deputado Alberto Fraga, que é aqui do Distrito Federal, que insiste nessa questão da segurança pública, né? O deputado Alberto Fraga está sempre também empenhado nisso. Eu sei que o senhor também é empenhado nisso, mas parece que há uma dificuldade de taxar essas organizações criminosas como terroristas, porque são, da forma como agem, da forma como atuam. Muito forte. E você falou sobre a adulteração de combustível? Não, eles estão entrando no combustível. Eles compraram várias usinas e isso está sendo mapeado.
e comprovado, né, que o PCC hoje detém uma grande parte, um monopólio de usinas aí, não só no estado de São Paulo, mas em outros estados também. E a gente sabe que eles tomaram conta da política, tomaram conta hoje dessa parte da indústria ligada ao agronegócio, e é realmente um risco. Lá em São Paulo, a gente viu o PCC tocando terror, colocando fogo no canavial, nos canaviais, e realmente hoje parece que um governo Lula, né, a gente vê um ar de impunidade e uma certa tendência a passar a mão nessas organizações criminosas. Nós estamos lá também, né, agora voltei para a Comissão de Segurança, nós estamos aprovando projetos importantes. Eu entrei lá no Congresso para realmente combater também essas organizações criminosas. Tem um projeto lá, Valteno, agora que está sendo desmembrado de um outro projeto que é importantíssimo, que o membro de organização criminosa, PCC, Comando Vermelho, qualquer que seja, perde o regime de progressão de pena. Porque a gente sabe que esse time é muito bem assessorado juridicamente e eles entram nos presídios, né, para comandar ali de dentro do presídio, mas também eles têm uma facilidade de saírem, porque são muito bem instruídos, tem uma equipe jurídica muito forte por trás. Então a gente fez alguns projetos direcionados ao crime organizado lá e com certeza Albert Fraga, o nosso delegado Bilinski, outros membros da Comissão de Segurança tem realmente feito a defesa, mas esbarra sempre no governo federal e nos deputados hoje que defendem o crime organizado lá dentro do Congresso Nacional. Deputado Rodolfo Nogueira, quero agradecer a sua presença aqui, dizer que está sempre aberto o canal para esse bate-papo, atualizar o nosso telespectador que assiste, né? Então o senhor tem aí um minuto aí para fazer as suas considerações finais. Bom, Roteiro, dizer para o seu... Para o nosso, porque aqui o senhor é do campo também. Exatamente. Trazer uma mensagem aqui que o Brasil é realmente o celeiro mundial de alimento. O Brasil tem terras férteis, tem um povo trabalhador, tem um clima ótimo, né? A gente sabe que a gente tem tudo para se tornar uma potência, um país de primeiro mundo, e é isso, não desistir do Brasil, acreditar que vai dar certo. Em 2026, eu tenho certeza que a gente muda esse governo federal, vamos construir um Senado forte, uma Câmara Federal forte, deputados ligados ao agronegócio, senadores ligados ao agronegócio, para a gente também cada vez mais poder ter gente ali dentro do Congresso Nacional que defenda o segmento e o nosso setor, que realmente é a locomotiva do Brasil. Tá certo, deputado. Obrigado, e obrigado a você que acompanhou de casa a entrevista aqui no Questão de Ordem desta semana com o deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Eu convido vocês para que na próxima semana a gente esteja aqui com mais um Questão de Ordem. Até lá.